bom dia! Espero que estejam todas, todos bem. Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks, dos programas de Kindfulness, Atenção Consciente e Amável para o Estresse e também o programa de Mindfulness e Compaixão para a Saúde. Espero que estejam aí bem. Anísia, bom dia! Muito bom te ver aqui, saudades. E vamos aguardando, né, algumas pessoas aqui chegarem. Então, todas as terças-feiras, das 7h30, né, da manhã, até umas 8h05, no máximo 8h10, estamos aqui, né? Oi, Neumar, querido, bom dia! Nosso facilitador, né? Gratidão. José Cruz, bom dia. E vamos então falar, porque normalmente eu falo um pouco, né, sobre algum assunto, mas conectado com as práticas de Mindfulness sempre, porque esse é a nossa comunicação aqui e a nossa prática também, né? Então, que as nossas práticas possam fazer sentido, né? E quando eu falo práticas em Mindfulness, que significa atenção consciente, uma consciência plena, né? Ou tem pessoas que falam da plena consciência, mas é isso, a raiz é a consciência, de como cultivar a consciência. Então, é o Mindfulness, que é o estado de estar realmente e ser você mesmo e presente, né, naquilo que está realmente fazendo, ou fazendo, né, no sentido desde os pensamentos, emoções, como é que eu vou me percebendo nas sensações. Então, hoje, né, como a vez passada, né, semana passada, falamos da pausa, né, como fazer uma pausa, como é importante uma pausa, né, antes que a gente adoeça. Tem várias outras formas de ter consciência com relação à pausa, né. Então, eu falei para vocês da pausa, da quietude, né, no nosso dia a dia, pegar um cronômetro, marcar, deixa eu ver, fazer pelo menos essas 2 perguntas, né? Dá uma paradinha e pergunte para você mesmo, onde estou, né? E aí percebendo os contatos do corpo com a superfície onde estou, escutar os sons, enfim, trazer o ambiente, né, o entorno para essa sua presença e também da nossa própria presença de onde estamos, né? Sentados, a postura, né? A posição, enfim. Tomar consciência disso, onde estou e como eu estou, né? De onde estou, né? Então, o como eu estou é uma das coisas mais importantes em Mindfulness, né? No entanto, o porquê estou assim é o que devemos evitar, né? Porque isso vai gerando mais pensamentos e a questão é voltar-se para os sentidos, nesse modo ser da mente, que é o modo Mindfulness, de estar realmente com a experiência direta, né? Então, o corpo é a primeira consciência, né? O corpo, a respiração, que faz parte do corpo. E aí, estar no modo ser, ele alivia muito o sofrimento que vem das preocupações, né, que vai gerando ansiedade, medo, enfim. E temos maior condições de ir aceitando compassivamente de como estou com todas as situações da nossa vida, né? Então, o Mindfulness parece que começa com uma consciência, é pouco, né, só o corpo, né, como é que amplia isso? Então, através, né, por meio do nosso corpo, nas nossas sensações, porque o corpo é tudo, né, é tudo no sentido da consciência,
né? Porque nós sabemos que quando estamos tensos é porque a mente está tensa também, né? As emoções também. Então, quando estamos relaxados, né? O corpo relaxado e a respiração que flui, é porque a mente também está mais descansada, né? Está mais feliz, vamos dizer, assim como o corpo, que tudo isso não estão separados, né? E daí que tem toda a biologia, a neurobiologia, né? Do corpo, com todas as secreções aí, o quanto que os hormônios, os mediadores químicos estão junto com tudo isso, né? Então nada está separado. Então é uma lógica da nossa existência, né? Como ser humano, o corpo, a respiração, né? A mente, o cérebro, enfim, tá tudo junto aqui, né? Então tudo isso não tem nada que fica de fora, né? Ela está tudo aqui, né? Circulando. Então, é muito interessante o quanto que nós podemos nos abrir para essas pausas, porque faz parte do cotidiano, do nosso cotidiano. Porque o cotidiano engole a gente, não é assim? Né? Quando vai ver, já passou o dia, passou o ano, né? E passou a vida muitas vezes, e quantas vezes estivemos conscientes de como estávamos, né? Essa consciência não é uma consciência comum, né? De comum acordo aí que a gente diz assim, eu tô consciente de que eu tô precisando de descansar, né? E ponto. E continua no automático, né? Então, a consciência da consciência, né? Uma consciência conscientizada, né? De que estou precisando de descanso, ela está aonde? Então, cada vez que vamos fazer uma meditação formal, né? Uma focada, estabilizando a mente e o corpo, a gente vai se abrindo e vendo assim, nossa, realmente eu preciso de um descanso. Sabe quando a sensação ela está muito clara, né, desse descanso. E aí vem, enquanto estamos meditando, alguma clareza mental de como fazer esse descanso, né? Então, esses pequenos descansos, que são as pausas, elas são parte do mindfulness, né? Então, muitas vezes, vamos notando durante a nossa prática aquilo que vai drenando a nossa energia e aquilo que vai nutrindo. O que drena a energia? O que nutre, né? Nós falamos no nosso curso de Kindfulness, aqui, desse livro aqui, que fala sobre isso também, né? O que nos drena a energia, o que faz a nossa nutrir, né? E é muito importante que durante uma pausa tenhamos assim o prazer de fazer aquela pausa, né? Então, por exemplo, uma das pausas também é de fazer as nossas refeições, né? Quem que não faz, né? Alguma refeição. Então, por exemplo, café da manhã e o almoço, que são duas principais refeições, né? Que devemos, que o corpo necessita, né? E aí a Vidyamala Bhatt, nesse livro dela aqui, Viva Bem com a Dor e a Doença, na página 229, ela diz exatamente isso, que não há meditação que compense. Ela diz 3 boas refeições, mas vamos colocar 2 boas refeições aí por dia, e também um período de sono restaurador, né? Então, não há meditação que substitua essas 2 coisas, por exemplo, né? Mas como colocamos, porque se sabe que a mindfulness não é só meditação, né? Formal, né? Eu digo não só, porque o que acontece depois que eu medito, então isso é assim, o efeito da meditação nós vamos ver durante o nosso dia a dia, né? De como estamos conscientes, porque o nosso treino formal da meditação
é de cultivar a consciência desse momento presente, percebendo as nossas sensações, né? Percebendo os nossos pensamentos, sentindo realmente o que está aqui já no corpo, na respiração, à medida que os pensamentos estão vindo, as emoções, como é que isso já está aqui no corpo. E a cada vez que vamos soltando a musculatura, soltando a respiração fluindo, isso tudo significa que a mente também está fluindo. Nada é permanente, né? A mente quer se fixar numa coisa, aquele pensamento que fica ali toda hora batendo na gente, numa emoção, que nem percebemos muitas vezes, essas emoções, entre aspas, negativas, não saudáveis, que eu fico alimentando, cultivando, sem querer, né? Então, tudo isso faz parte do processo meditativo formal, de reconhecermos, nos familiarizarmos com aquilo que a nossa mente está fazendo, os nossos padrões, hábitos mentais. Então, como é que nós, durante a prática meditativa, podemos notar a impermanência disso, quanto que nós podemos mudar, assim, de uma forma intencional, né? Essas mudanças, de perceber aquilo que é o nosso padrão e mudando aos poucos, à medida que a gente vai tomando consciência. Porque tudo que a gente toma consciência, a tendência é da gente, com nossa compassividade, de naturalmente ir mudando para algo que seja saudável para a gente. Então, isso é a meditação formal, mas e aí? Depois que eu vou descobrindo algo, né, desses hábitos mentais e a intenção de transformar em algo que seja que seja assim, algo que floresça, né, em nós de uma forma amorosa, né, com a gente mesma, enfim. Então daí levamos essa intenção para o nosso dia a dia. E por isso que a pausa é isso, né? A pausa de como eu estou, dar uma paradinha, de notar, né? Uma verificação de como eu estou, um checklist, como eu estou. E daí, e também nas nossas atividades diárias, né? Como tomar uma... Aqui tem uma água, né? Como eu tomar água, café, ou na hora que estão fazendo algo. Então, como tornar isso algo que me nutra? Porque são coisas que eu tenho que fazer, né? Então, já que eu tenho que fazer, não é fazer bem feito, não é. Mas assim, mas sentir aquilo que eu estou fazendo, né? E se puder sentir e trazer o prazer naquilo que estou fazendo, né? Mesmo aquilo que eu acho que é desagradável, que drena muita energia, como que eu posso transformar isso em algo que seja agradável para mim, né? Então, isso muda completamente a nossa mente, mas também a nossa vida, né? Então, por exemplo, tem algo que está drenando a minha energia, né? Eu tenho que fazer isso por obrigação, né? Eu tenho que ir, sei lá, fazer um exercício físico 2 vezes ao dia. Eu tenho que, odeio, não gosto e tal, mas eu tenho que. Não, peraí, como é que eu posso, né? Então, eu tô tendo consciência do eu tenho que, né? Tô tomando consciência de que é uma coisa, meu Deus, que chata. Aí a gente sofre até antes, né? Sofre 2 vezes, né? E daí a gente vê que a coisa não é tão ruim assim, que foi um benefício. Mas eu não preciso pensar nisso mentalmente. Isso é um benefício para mim. Porque... Não, simplesmente enquanto eu estiver lá, né? Como é que eu posso realmente estar fazendo que seja um movimento, que seja um exercício de uma forma amorosa para mim mesma? Como é que eu posso sentir as sensações desse movimento? Então é transformar
né? Até o nosso trabalho, né? Que muitas vezes, meu Deus, né? Não gosto de fazer isso, tenho que fazer. Quantas vezes, né? Eu muitas vezes continuo. Aí quando vem isso, deixa eu ver aqui, né? Sofrer por antecedência, nossa, o nosso corpo já está com cortisol, com o hormônio do estresse, sem necessidade, porque eu não vou resolver nada nessa hora, né? Simplesmente estou preocupada que eu vou ter, então daqui a pouco, daqui a 2 horas eu tenho que estar, eu tenho que, não. Simplesmente estar aqui. Estão aqui, né? Não sofri antes. Cheguei aqui, puxa, estou aqui para fazer uma coisa desagradável que eu drena a minha energia. Mas se eu estiver consciente disso que eu vou fazer, de uma forma que vai me alimentar de uma forma boa, né? Pode vir bons pensamentos, né? Nessa hora, né? Poxa, isso vai ser saudável para mim. Então, nossa, né? Isso vai dando uma gratidão, uma abertura de estar ali, né? Poxa, eu tenho condições de me mexer, de me movimentar ainda, né? De como, né? Então, uma das coisas também, então, além, né, de fazer as refeições de uma forma saudável, como eu estou dando essa pausa na hora de tomar uma água. Como que eu estou tomando essa água? Não preciso de tempo para isso, só preciso mudar essa atitude, né? Porque eu vou fazer a mesma coisa mesmo, eu vou engolir, mas consciente, né? Eu vou... Aí logo veio uma coisa assim, nossa, gratidão pela água que eu estou bebendo, né? E como que eu posso engolir essa água? Nossa, que bom, né? E assim vai, né? Não é poliana, mas simplesmente estar consciente do que está acontecendo nesse momento e estou sentindo as sensações, né? Então vamos fazer uma prática de estar com essas sensações. Como fazer um movimento, os movimentos conscientes, que no nosso dia a dia podemos fazer algumas pausas desses movimentos, dessa consciência, né, no corpo e da respiração. Então, vou fazer alguns movimentos, mas eu gostaria que vocês pudessem fazer alguns movimentos que na hora de uma pausa possa também utilizar e tal, né? Eu posso pôr uma música? Até pode, mas não precisa, né? Às vezes eu tenho uma pausa de 2 minutos, eu vou fazer alguma coisa prazerosa, né? Nesses 2 minutinhos, porque às vezes nós não temos nem o direito. Na nossa cabeça, na nossa mente, já diz, você não pode parar. Que direito vocês têm de parar 2 minutos, né? Não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa nesses 2 minutos, eu não posso parar, né? Talvez os movimentos conscientes dê uma impressão de que eu estou fazendo alguma coisa, né? Vai fazer um intervalo útil para nós, né? Então, eu estou lá no computador, eu estou sei lá onde, né? E que eu estou aqui parada, sentada, né? Ou em muito tempo em pé. Então, o que eu posso fazer, né? Então, vamos fazendo o movimento que o corpo necessitar e aos poucos nós vamos parando e fazendo nossa prática também aquietada, né? Com o corpo aquietado. Mas veja o que o corpo está precisando agora. Pode até dar um intervalinho de 1 minutinho, em 30 segundos, para perceber o corpo, a respiração. E aí já notando o que o corpo, como o corpo já quer se movimentar, né, da necessidade dele. Então, por exemplo, muitas vezes hoje, há um incômodo aqui na região da cervical, no pescoço, de tanto, às vezes já acorda, né, com algum incômodo. Então, de ir notando, mas nada de exercício, né? É uma prática de meditação, de uma pausa meditativa, de notar e poder fazer alguma coisa dessa parte do corpo. E aí nós falamos do limite mais macio, mais duro, uma fronteira, de ir um pouco mais
e também ter a compassividade de não ir para um local onde já está começando a incomodar e o caminho da dor, né? Então é perceber para não ir para esse caminho da dor. Então fazendo, talvez até de erguer os ombros, né? Porque toda essa região do pescoço, dos ombros, aqui da região das escápulas, né? Aqui, aquelas asinhas, né, que estão nas costas, também tem uma tendência a tensionar aqui na mandíbula, né? Às vezes à noite a gente arranja, né, os dentes e tal. De poder abrir, o meu já faz um treque. De colocar para a direita, para a esquerda. Consciente do movimento, nada rápido. E não é muito devagar, mas com atenção consciente do movimento. E deixando que a respiração possa ir também coordenando esse movimento. Talvez notando a inspiração e o movimento, a expiração soltando o movimento. Podemos colocar um ombro para frente, para trás. E se não puder fazer nenhum tipo de movimento, podemos fazer um movimento mínimo ou imaginar algum movimento, que também funciona. E por último, podemos nos abraçar, notar as asinhas aí das costas, né, se afastarem um pouquinho e depois soltar, aproximando um pouquinho mais as asinhas das costas. Quem também quiser mexer um pouquinho o quadril, né, repousando as mãos aqui para cima da região dos rins, né, fazendo uma massagenzinha, e podemos fazer um pouquinho, mas são movimentos muito leves. Então, para começar, já não começa a fazer isso, né? Mas sim, de ir notando, fazendo os movimentos bem pequenininhos, né? Porque senão estamos uma tendência de querer resolver já, né? E não é, né? O mindfulness é isso, é começar aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí sim, ir aumentando, essa é a consciência, né? E agora, isso podemos usar nos nossos intervalos, que fazemos para nós mesmas. Para nós mesmos. E agora, vamos repousando a nossa atenção para fazer uma prática um pouquinho mais, uma quietude do corpo. Veja se está sentindo nessa postura alguns efeitos do movimento que fez agora, sem pensar nisso, mas sentir a sensação. Deixando que o corpo possa ir se assentando um pouquinho mais na cadeira, na superfície que for, ou em pé. E deixando que a respiração possa ir fluindo, notando a respiração, sem forçar. Notar, perceber, sentir a respiração
é diferente de pensar na respiração. Sem precisar controlar nada agora, nem a respiração. Simplesmente percebendo. Se houver o controle, está tudo bem, é normal. E naturalmente vamos desapegando um pouco do controle. Veja se estou deixando que as coisas vão fluindo, pensamentos, emoções, sensações. E vamos iniciando a nossa prática. Nosso treino agora de notar a presença do corpo, da respiração. Notando as sensações no corpo. Não temos nada para fazer agora. Somente estar aqui. Estou aqui. Veja como está a sua cabeça, o apoio da cabeça, talvez o pescoço segurando a cabeça, sem tensionar esse local. Talvez trazendo a consciência do quanto é o peso real da cabeça. E o quanto o pescoço sustenta amavelmente. Que muitas vezes a sensação da cabeça pesada, quando estamos ansiosos, estressados, cansados, é uma sensação. Notando também os olhos, que muitas vezes parecendo que os olhos estão pesados, mas na verdade é uma sensação. Talvez possamos notar os olhos mais suavizados, mais leves. Deixando que as pálpebras repousem sobre os seus olhos. Veja se pode trazer leveza ao repousar as pálpebras. E no olhar. Quanto mais o olhar é tenso, a musculatura também tensiona. As emoções mais tensas também tensionam os olhos. Como suavizar os olhos agora? Em algo bonito que olhamos, a natureza, por exemplo, relaxa a musculatura dos olhos. Então, trazendo o olhar lá para a linha do horizonte, fazendo um olhar perdido, parecendo que estão olhando lá para o pôr do sol maravilhoso. Talvez possa descansar os seus olhos.
em algo também que possa ter de imagem, talvez o sorriso de alguém que você gosta. Possa também suavizar um pouco mais os seus olhos e também o seu rosto. Suavizando os olhos, pode ser que suavize também a testa, as têmporas, até a cabeça. Quando estamos com muita dor física também, tensionamos todo esse local. Notando e trazendo amorosidade para toda a musculatura da mastigação, relaxando um pouco mais a língua, repousando. E toda essa parte atrás do pescoço, da garganta, dos ombros, todas as suas costas. Sem colocar nenhum esforço extra agora. Relaxando o mais que puder. E notando a respiração. Repousando agora no movimento da respiração no abdômen. Um ritmo suave da respiração aí. Talvez possa notar um pouco o movimento da respiração nas costas, na região lombar. O que vocês percebem? Pode ser que percebam um ritmo da respiração um pouco mais lenta, aí na região das costas, talvez aprofundando um pouquinho mais, refletindo aí em todo o abdômen, sem forçar nada, somente notando. Talvez uma inspiração mais profunda e a expiração mais lenta. E deixando que vá fluindo. Somente notando que a respiração não é igual. Ora a inspiração mais prolongada, ora mais curta. Somente observando, sem precisarmos fazer nada. E notando agora as suas mãos, as sensações das mãos, a temperatura. A sensação do apoio das mãos. E dos pés, a temperatura dos pés, os pés apoiados. Desagradável, agradável, uma sensação neutra, está tudo bem. Tudo faz parte dessa experiência com toda a nossa abertura para experimentar o que realmente está acontecendo do jeito como ela é. Sem julgar, sem criticar nada, sem analisar, somente sentir, perceber. Notando agora o corpo inteiro. Pode ser que tenha algum tipo de desconforto,
abraçando o seu desconforto com uma respiração gentil e amável, nesse desconforto, nessa parte, respirando amavelmente para você, com bondade. E se notar algo que seja prazeroso nesse intervalo aqui, nessa pausa, apreciando com as suas próprias sensações, desfrutando nesse momento. E pouco a pouco, podemos ir concluindo a nossa prática. Notando o peso do corpo, notando a temperatura do ambiente que chega até você e deixando que os sons cheguem até os seus ouvidos. Com a sua própria sensação desse momento, podemos nos movimentar com gentileza, as mãos, os pés, o pescoço, fazendo o movimento que o corpo necessitar agora, abrindo os olhos, fazendo uma reflexão de como foi essa prática, pensamentos, emoções, sensações presentes. E como que eu acolhi tudo isso, como que eu desfrutei de tudo isso. Então, que vocês possam estar bem essa semana e gratidão por estarmos juntos.